Bem, isto é emocionante. Hoje cedo fomos informados de que turistas e guardas do National Trust viram o lendário Finn desaparecer por uma passagem mágica na rocha aqui na Calçada dos Gigantes. No início desta manhã, visitantes e guardas do National Trust estavam nas famosas colunas de basalto da Calçada dos Gigantes quando algo aconteceu que parecia mais uma lenda do que realidade. Diante de seus olhos, uma seção da parede rochosa pareceu se mover. Não rachou, nem se partiu como uma pedra normal. Em vez disso, deslocou-se lentamente para fora, quase como uma porta secreta embutida na parede de basalto. Por um breve instante, o movimento revelou uma caverna escura, escondida atrás da rocha. A abertura durou apenas alguns segundos. Então, tão suavemente quanto parecera, a pedra deslizou de volta para o lugar. Não houve som de estrondo, nem queda de detritos, nem qualquer mecanismo visível que pudesse explicar como ela se moveu. Em segundos, a parede estava exatamente como antes, sólida, silenciosa e completamente normal. Para quem chegasse depois, pareceria impossível que algo de incomum tivesse acontecido. O basalto parecia intacto, mas um turista estava pilotando um drone sobre o local naquele exato momento e a câmera capturou todo o evento do ar. As imagens do drone revelaram algo ainda mais inacreditável. Uma enorme placa de basalto, estimada em cerca de 20 toneladas, emergia lentamente da face da rocha, quase como uma gaveta gigante que se abria. Atrás dela não havia nada além de escuridão profunda. Por cerca de 11 segundos, a abertura permaneceu visível. Em seguida, a enorme pedra voltou à sua posição com a mesma suavidade com que havia saído. Quando se fechou, as bordas se alinharam perfeitamente e as juntas desapareceram, fazendo com que a parede parecesse novamente um bloco sólido de rocha. Inicialmente, o vídeo se espalhou online como um clipe viral estranho e misterioso. Mas as coisas ficaram muito mais perturbadoras quando pesquisadores começaram a escanear aquela seção específica da rocha. Seus instrumentos não detectaram apenas um espaço vazio atrás da parede. Em vez disso, encontraram algo que ninguém esperava. Dentro da câmara secreta havia 7 figuras eretas. As figuras estavam enfileiradas, presas em uma cavidade que, segundo a geologia, deveria ter sido de basalto sólido por cerca de 60 milhões de anos. Simplesmente não deveria ser possível. E então, a situação ficou ainda mais estranha. Antes mesmo da investigação ser concluída, uma das figuras desapareceu. As formas restantes pareceram mudar ligeiramente, e os sensores de monitoramento começaram a captar sinais que os cientistas não conseguiam explicar. Sinais vindos das profundezas de rochas que supostamente permaneciam inalteradas desde os tempos pré-históricos. As formações basálticas quase nunca contêm grandes cavidades seladas sem desabar. Então, a descoberta por si só já era incomum. Mas o verdadeiro choque veio quando os pesquisadores olharam dentro da câmara escondida. Lá dentro encontraram 7 figuras eretas dispostas em uma linha perfeitamente reta. Cada uma delas parecia ter mais de 2 metros de altura. Não estavam espalhadas como destroços caídos, nem desmoronadas como esqueletos antigos. Em vez disso, estavam eretas uniformemente espaçadas e todas voltadas para a entrada selada da câmara. O que tornava a cena ainda mais perturbadora era o calor que emanavam. Os sensores detectaram calor vindo das figuras, mas não era calor vulcânico nem calor da rocha circundante. As leituras eram quase idênticas à temperatura de um corpo humano. Inicialmente, a equipe de pesquisa pensou que seus instrumentos deviam estar com defeito. O mesmo pensamento passou pela cabeça do homem que havia filmado as imagens originais. Marcus Villalong, um eletricista de 34 anos de Dublin, não estava procurando por nada misterioso. Ele estava simplesmente pilotando seu drone para registrar o pôr do sol ao longo da costa. Conforme o drone se aproximava de uma parede rochosa, sua câmera continuou gravando e foi então que capturou o estranho momento em que o basalto sólido pareceu se mover. Ele publicou as imagens online pensando que alguém rapidamente as descartaria como uma falha da câmera ou talvez uma ilusão de ótica.
Em vez disso, o vídeo chamou a atenção de um cientista. Poucas horas depois, ele recebeu uma mensagem da doutora Clara Brennan, uma geóloga que estudava a Calçada dos Gigantes há mais de 15 anos. Ela disse a ele que as imagens só podiam ser uma de duas coisas, ou uma farsa muito elaborada, ou algo que desafiava tudo o que os geólogos entendiam sobre o local. Segundo a ciência, a calçada foi criada há cerca de 60 milhões de anos, durante enormes erupções vulcânicas. À medida que rios de basalto fundido esfriavam e se contraíam, formavam quase 40 mil colunas hexagonais compactadas. Com o tempo, esse processo criou uma das formações geológicas mais famosas e reconhecíveis da Terra. Mas em todos os levantamentos e estudos realizados ali ao longo dos anos, ninguém jamais havia registrado uma câmara selada como a vista nas imagens do drone. 3 dias após o vídeo se espalhar pela internet, o Dr. Brennan chegou ao local com uma pequena equipe de pesquisa. Eles trouxeram equipamentos de radar de penetração no solo e sonar para examinar a rocha mais de perto. Naquele momento, ela ainda acreditava que a explicação seria simples, talvez uma pequena cavidade natural ou uma fratura oculta em algum lugar dentro do basalto. Mas o que as varreduras revelaram foi muito mais perturbador. Em vez de uma pequena fenda ou cavidade vazia na rocha, o equipamento detectou uma câmara completa escondida dentro do basalto. Estava completamente selada e em seu interior havia uma fileira de figuras altas e verticais. As medições foram claras e consistentes. A cavidade era estável, cercada por todos os lados por basalto sólido. Dentro dela havia 7 figuras verticais, cada uma com entre 2 e 2 metros de altura, muito mais altas do que quaisquer restos humanos já descobertos em antigos assentamentos daquela região. Ainda mais estranho era a perfeição com que estavam dispostas. Cada figura estava a cerca de 1 metro de distância, uma da outra, formando uma linha reta e uniformemente espaçada. Então a equipe de pesquisa percebeu um detalhe que deixou todos perplexos. O basalto normalmente não se forma ao redor de objetos verticais, a menos que esses objetos já estivessem ali quando a rocha derretida esfriou e endureceu. Isso significava que as figuras não poderiam ter sido colocadas dentro da câmara posteriormente. De acordo com as evidências geológicas, eles já deviam estar lá antes que o basalto se solidificasse ao seu redor. A doutora Clara Brennan verificou os dados geológicos repetidas vezes na esperança de encontrar outra explicação. Mas todas as análises apontavam para a mesma conclusão perturbadora. Com base na formação da Calçada dos Gigantes, a câmara teria se selado há cerca de 50 a 60 milhões de anos, muito antes de os humanos sequer existirem. No dia seguinte, um geofísico chamado Dr. Ian Walsh juntou-se à investigação, trazendo consigo técnicas de digitalização mais avançadas. Ele carregava o equipamento consigo. Abordou o exame com cuidado, trabalhando lenta e metodicamente, ainda convicto de que deveria haver uma explicação racional. Mas cerca de 20 minutos após o início da varredura, teve que largar o tablet porque suas mãos estavam tremendo. As medições de densidade mostraram que as figuras não eram formações rochosas sólidas. Em vez disso, pareciam ser conchas ocas. Cada uma tinha uma fina camada externa com um espaço vazio no interior, quase como o contorno de um corpo, como se algo vivo tivesse estado lá dentro e depois desaparecido. Em 2 dias, a descoberta foi comunicada às autoridades. Uma equipe da Agência Ambiental chegou rapidamente ao local e agiu para controlar a situação. Em declarações públicas, as autoridades descartaram as imagens do drone como nada mais do que um truque de luz e sombra. Eles insistiram que não havia nenhuma câmara secreta dentro da rocha, mas, em particular, nem todos os envolvidos concordavam com essa explicação. Um dos consultores científicos da própria agência acreditava que as varreduras mostravam algo muito real. A doutora Naomi Gallagher analisou silenciosamente os dados do sonar na tela. Testemunhas relataram posteriormente que, enquanto analisava os resultados, sua expressão mudou. Ela empalideceu, afastou-se do equipamento e deixou o local sem dizer muita coisa.
Em uma semana, ela se demitiu completamente do projeto. Quando alguém lhe perguntou o que tinha visto nos dados, ela deu apenas uma resposta breve: já vi o suficiente. Pouco tempo depois, o trecho da trilha perto da calçada dos gigantes foi repentinamente fechado aos visitantes. As autoridades justificaram o fechamento, alegando erosão e preocupações com a segurança. Barreiras foram colocadas ao redor da área e o acesso público foi restrito. Mas por trás dessas barreiras, a pesquisa continuou discretamente, e foi aí que a situação se tornou ainda mais preocupante. 4 dias após as primeiras tomografias, o doutor Clara Brennan retornou ao local para fazer outra série de medições. Ela esperava que as leituras fossem quase idênticas às anteriores, talvez com algumas pequenas diferenças causadas pela sensibilidade do equipamento. Em vez disso, a nova varredura mostrou apenas 6 dígitos. Pensando que devia ser um erro técnico, ela reiniciou o sistema e verificou cuidadosamente a calibração, as configurações e os registros de dados. Em seguida, o Dr. Ian Walsh repetiu o exame usando um instrumento completamente diferente. Todos os testes apresentaram o mesmo resultado. Uma das 7 figuras havia desaparecido, embora a entrada de pedra permanecesse imóvel. Enquanto isso, o homem que primeiro registrou o estranho evento já previa que as pessoas poderiam questionar o que ele vira. Após capturar as imagens originais, Marcus Villalon deixou uma câmera com sensor de movimento apontada diretamente para a rocha. A câmera continuou gravando desde então. O vídeo não mostrou nada de incomum. Não havia movimento nenhuma pedra se deslocando, nenhuma abertura na rocha. A porta secreta não se moveu. E, no entanto, dentro da câmara selada, uma das figuras havia desaparecido misteriosamente. Ainda mais perturbadora, 6 restantes não estavam mais em suas posições originais. O espaçamento perfeito entre elas havia mudado. A linha antes uniforme agora estava irregular, com vãos que variavam de cerca de 1 metro a quase 2 metros. As mudanças eram sutis, mas mensuráveis. Parecia que as figuras haviam se deslocado lentamente, aproximando-se ou se afastando umas das outras, quase como se estivessem reagindo a algo nas profundezas da escuridão da câmara. A figura desaparecida nunca foi encontrada. Nenhum fragmento, nenhum destroço, nenhum vestígio de como ela poderia ter escapado de uma câmara completamente selada dentro de basalto sólido. Cerca de uma semana depois, a especialista em imagens térmicas doutora Anne Moran chegou ao local para verificar as estranhas leituras de calor detectadas por sensores anteriores. A temperatura do ar fora da rocha estava em torno de 4 graus Celsius. A superfície do basalto era fria e completamente estável, exatamente o que se esperaria de uma pedra antiga. Mas quando a doutora Anne Moran examinou a câmara escondida dentro da rocha, seu equipamento registrou algo que nenhum relatório geológico deveria mostrar: cerca de 37 graus Celsius, a mesma temperatura do corpo humano. O calor parecia envolver as 6 figuras restantes dentro da câmara. Não se espalhava pelo basalto circundante e não correspondia a nenhuma atividade geotérmica conhecida na área. O calor estava lá, mas se comportava de uma maneira que os cientistas não conseguiam explicar. A princípio, a doutora Moran suspeitou que havia algo errado com o equipamento ou que alguém tivesse interferido nas leituras. Mas ela repetiu os exames várias vezes, e os resultados nunca mudaram. Os números permaneceram estáveis. Depois de um tempo, ela silenciosamente guardou o equipamento e saiu do local. Durante quase 3 semanas, ela não respondeu a e-mails ou ligações da equipe de pesquisa. Quando finalmente respondeu, sua mensagem foi breve e insegura. Ela admitiu que realmente não sabia como interpretar os dados. De acordo com as leituras, a rocha parecia estar emitindo calor proveniente de algo que se comportava como uma fonte viva. Mesmo com a crescente sensação de inquietação, os pesquisadores decidiram continuar a investigação. Eles instalaram sensores de vibração de longo prazo e monitores de temperatura perto da entrada selada da câmara oculta. Em poucas semanas, os dados provenientes desses sensores tornaram-se ainda mais estranhos.
Os detectores de vibração começaram a captar um pulso repetitivo vindo do interior da rocha. Era uma vibração baixa e constante que continuava a aparecer repetidamente. O padrão se repetia a cada 4 segundos, lento, consistente, perfeitamente regular. Parecia menos um movimento geológico e mais o ritmo de uma batida cardíaca vinda de algum lugar dentro da pedra. Inicialmente, as leituras térmicas não seguiam nenhum padrão claro. Elas não subiam e desciam com as condições climáticas e não estavam relacionadas às marés oceânicas ou às mudanças no ambiente ao redor da calçada dos gigantes. Durante vários dias, a temperatura dentro da câmara baixava lentamente até igualar a temperatura do basalto frio ao redor. Então, sem aviso prévio, os valores subitamente aumentavam novamente. Em 3 ocasiões diferentes, os sensores registraram temperaturas acima de 40 graus Celsius. Ainda não havia explicação. Nunca havia sido registrada qualquer atividade vulcânica na área, nem aberturas geotérmicas, nem fissuras na rocha que pudessem libertar calor subterrâneo. E então os pesquisadores notaram algo ainda mais perturbador movimento. A cada 72 horas, varreduras de longo alcance mostravam mudanças pequenas, mas consistentes nas posições das 6 figuras restantes. As mudanças eram incrivelmente pequenas no início, apenas milímetros. Mais tarde passaram a ser de centímetros, mas o padrão era inegável. As formas ocas dentro da câmara selada estavam se movendo lentamente em direção à porta de pedra. Não foi repentino nem dramático, apenas movimento suficiente para confirmar que algo dentro da rocha estava mudando. A doutora Clara Brennan reuniu todos os dados que a equipe havia coletado, os estranhos picos de calor, os padrões rítmicos de vibração e as mudanças graduais de posição. Quando tudo foi analisado em conjunto, os resultados tornaram-se ainda mais difíceis de explicar. Os movimentos das figuras pareciam corresponder a pequenas, mas mensuráveis perturbações na gravidade ao redor do local. De acordo com os cálculos, algo abaixo da superfície parecia estar criando pequenas distorções gravitacionais na área. Foi algo sutil, mas os instrumentos conseguiram detectar, e o momento coincidiu com os movimentos dentro da câmara. Quando as descobertas foram compartilhadas discretamente com um conselho de revisão científica, a reação foi de preocupação imediata. Vários membros estavam preocupados com o que poderia acontecer se a informação se tornasse pública. O receio era de que, se as pessoas soubessem que algo oculto sob a superfície da Terra parecia estar afetando a gravidade e possivelmente as próprias leis da física, a reação do público não seria de curiosidade. Seria um pânico. Em um mês, o projeto foi discretamente encerrado. O financiamento foi cortado, os equipamentos foram embalados e removidos, e as autoridades anunciaram que o local havia sido declarado geologicamente instável. A área foi isolada por uma cerca pesada, e todos os envolvidos na investigação foram obrigados a assinar rigorosos acordos de confidencialidade. Mas as provas em si não desapareceram. Marcos Villalon ainda guarda cópias das filmagens originais do drone armazenadas em vários discos rígidos criptografados. A doutora Clara Brennan mantém cópias de segurança dos dados brutos da varredura. E nos arquivos da universidade ainda existem as leituras térmicas feitas nas profundezas da rocha. Enquanto isso, a vida acima da câmara continua como se nada tivesse acontecido. Todos os anos, mais de 1 milhão de visitantes caminham sobre as famosas pedras hexagonais da calçada dos gigantes. Os turistas param para tirar fotos, compartilhar histórias sobre o lendário gigante Phyon Macumhail e rir enquanto as ondas do oceano quebram contra as antigas colunas de basalto. A maioria das pessoas nem sequer repara na pequena porção de rocha cercada por grades, e menos ainda param para se perguntar por que um ponto turístico natural precisaria de barreiras que se assemelham mais a medidas de segurança industrial do que a simples proteção para turistas. Mas a cerca de 12 metros abaixo dessa zona restrita, 6 figuras ocas permanecem seladas na escuridão. Não são estátuas, não são fósseis. De acordo com as perturbações biológicas e térmicas registradas durante a investigação, algo dentro daquela câmara antiga
estava a produzir calor dentro de rochas que se formaram há quase 60 milhões de anos, muito antes da existência da humanidade. E de acordo com sensores sísmicos confidenciais, que foram discretamente deixados em funcionamento no local, essas formas ainda estão se movendo. Lentamente, quase imperceptivelmente, milímetro a milímetro, as figuras parecem estar subindo através da rocha como se algo nas profundezas as estivesse empurrando em direção à superfície. Para as poucas pessoas que conhecem a história completa, a teoria mais perturbadora não é a de que as figuras sejam prisioneiros à espera de uma fuga, mas sim a de que nunca foram prisioneiros. Alguns acreditam que podem ter sido uma espécie de grupo de boas-vindas, já que a sétima figura já desapareceu. Em algum momento entre as varreduras, desapareceu de uma câmara completamente selada sem que a porta de pedra se abrisse. Uma possibilidade é que a concha detectada nas varreduras nunca tenha sido destinada a ser permanente. Talvez fosse apenas um invólucro temporário, algo como um casulo. Se algo emergiu dali, não se anunciou. Pelo que se sabe, pode já estar por aí caminhando despercebido com uma aparência tão comum quanto a de qualquer visitante que atravessa a ponte. Seja o que for que tenha ficado preso dentro daquele magma em resfriamento há 60 milhões de anos, talvez não esteja mais adormecido. E se aquela porta de pedra se abrir novamente, a questão não é apenas o que sairá de lá, mas quantos deles a seguirão.